Pessoal, Alan Denizar falando aqui para a Profissão Médica Núcleo MD. Hoje eu queria falar sobre um assunto bem importante e que, na verdade, é algo que me cativou nos meus anos de medicina, na verdade me ulcerou nos meus anos de medicina, e por causa dessa úlcera que foi provocada em mim, eu me tornei um cara sensível para esse tipo de abordagem, que é o que? É como você sobreviver a uma faculdade, particularmente a faculdade de medicina. E eu queria falar para você os motivos pelos quais uma faculdade de medicina ela pode ser muito danosa para você. Quer dizer, ela é o remédio para lhe tirar da ignorância e fazer com que você seja médico ao final de 6 anos, pelo menos aqui no Brasil, mas ela também traz efeitos colaterais. E aí eu vou mostrar para você algumas peculiaridades que podem gerar esses efeitos colaterais. Por exemplo, você sai de uma estrutura de escola que é uma estrutura bem rígida e que os professores mastigam muito para você. Só que quando você chega na faculdade, isso é de uma forma geral. Ninguém vai mastigar nada para você. Eles não estão esperando de ter uma didática suprema para fazer com que você alcance o nível de conhecimento deles. Você tem que literalmente se virar. E aí você estava lá aprendendo a segurar na mão do professor e de repente chega na faculdade e você não tem mais mão nenhuma, né? Outra coisa é que os nossos livros canônicos, existiam livros canônicos e muito particulares, determinados pelo Ministério da Educação, determinados pela diretoria da sua escola. Quando você chega na faculdade, você não tem um livro que você vai abraçar. Você tem livros que às vezes o professor chega e diz assim, ó, o Harrison é muito bom, o Cecil é muito bom, e o Bates é muito bom, e aí quer dizer, ele faz uma avalanche de autores onde a verdade se perde. Quer dizer, é claro que o discurso da verdade é um discurso difícil de você colocar, mas é porque cada um desses autores ele tem como se fosse uma autoridade sagrada. E essa autoridade sagrada ela se pulveriza nos mais diversos livros. Quando você chega dentro da biblioteca, você vai recebendo a dica daquelas pessoas que estão na frente de você, mas você não sabe realmente se aquela dica é aquela que vai cair na prova, né? Então as coisas se perdem e você começa a ficar perdido. Outro ponto dentro da faculdade é o seguinte: você tinha saído de um esquema de vida de estudante que era o esquema de teoria, cognição, bumbum na cadeira, foco no professor. Só isso. Quando você chega na faculdade, eles inventaram uma história de pelo menos 3 braços. Um braço que é o de ensino, que era o que você estava acostumado. Era bumbum na cadeira, foco no professor, depois se afoga no livro e faz a prova. Mas eles disseram, se você não tem currículo, você não vai seguir adiante. Então, você precisa entrar em laboratórios de pesquisa, ou você precisa entrar em ligas de extensão. E aí você, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Estudo matérias muito áridas por autores diversos que eu não faço a mínima ideia de onde começar e de onde parar. Tento encontrar um laboratório e aí eu fico todo o tempo ligado nos editais de seleção disso, de seleção daquilo. Ou eu vou para a extensão, onde eu vou... Cara, para onde é que o meu coração tem que ir? Eu não sei, né? Outra coisa que você estava acostumado, você tem que deixar acostumado, pelo menos na medicina, que logo no início eles dizem, a cada 5 anos os livros mudam. Então se você pegar um artigo, for estudar pelo artigo de 5 anos atrás, você está ferrado, porque você já está desatualizado. As pessoas não percebem, mas o que é que isso cai nos seus ouvidos? Cai assim, ó, a verdade ela é volátil, a verdade ela é fluida e ela é dinâmica. Então, em que é que eu vou me pautar? Se os artigos de medicina que tratam a respeito da vida humana e do corpo humano, eles são artigos que eles se desatualizam fácil e perdem a validade, por que a fala do meu professor vai ser uma fala que vai se desatualizar? Que não vai se desatualizar, que ela é permanente, né? Assim, a minha cabeça começa a dar um nó. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente está enfrentando um desafio a mais dentro da educação. Há uns tempos atrás, uma aula que durasse mais do que 1 hora já era uma aula morta dentro do seu cérebro, você não conseguia acompanhar. Hoje em dia, uma aula que dure mais do que 15 minutos, né, 20 minutos, essa daí já é uma aula que não te prende mais. O nosso nível de fluxo cerebral aumentou consideravelmente nessa geração, né? Então, como é que a gente faz para poder ter um estudo centrado, com foco, com atenção? E ainda tem mais uma questão, e é uma questão que é, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes. Que tipo de personalidade você tem? Alguns têm uma personalidade mais relacionada a temperamentos sanguíneos, outros mais melancólicos. Eu não estou dizendo que é depressão, e eu não estou dizendo que você tem um TDAH.
Algumas pessoas são mais coléricas e eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que tem muita vontade de quebrar paradigmas, de quebrar normas, né? Tem algumas pessoas que são mais cotidianas. Não, eu estou ali só para viver minha vida. Que tipo de pessoa você é? Não sei. Existem várias, muitas, vários tipos, né? Poderia até dizer infinitos, baseado nas combinações de temperamentos. Mas a faculdade só tem uma. Só tem uma. O currículo só é um. E ele só permite determinado tipo de caminhar. Se você sair muito para as laterais, você se perde. Então, quer dizer, se você está perdido na faculdade, você tem razão de ser. Mas aqui, por exemplo, no Profissão Médica, a gente já está trabalhando para a gente ver se a gente consegue dar dicas para você de como você pode seguir adiante. Por hora, foi só uma análise como se fosse um diagnóstico situacional das fragilidades que uma faculdade provoca em você. Mas em outros momentos a gente vai dando gotinhas de conhecimento de como nós conseguimos sobreviver a tudo isso.